Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Capital Natural. Estamos, esta semana, dando continuidade ao programa que gravamos sobre o turismo de massa como uma atividade econômica que pode e deve perseguir critérios de sustentabilidade. Vamos continuar a nossa conversa com Andréa Leone Bastos, diretora socioambiental da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo. Ela é também vice-presidente da operadora Agastur. Com a gente ainda, Bruno César Manhães, professor de turismo do Senac São Paulo e mestre em turismo internacional pela Universidade de Las Palmas de Gran Canária, da Espanha. Andréa, você que conhece a grande indústria do turismo, como criar nas pessoas, nesse viajante, neste consumidor de turismo em larga escala, essa consciência de não causar impacto nos lugares onde eles visitam, até para que o lugar permaneça existindo para dar continuidade à cadeia do turismo? Qual é o papel das agências? Olha, o papel das agências é informar. A gente tem um papel de informar o local que ele está indo, dar informações culturais sobre aquele local, falar para ele a função que ele tem naquele local, tentar fazer com que aquele turista entenda que ele pode prejudicar. Eu acho que isso é uma função muito importante. E o papel que a gente tem junto ao nosso fornecedor, porque é ele que vai receber o turista do outro lado, onde ele vai chegar. E esse fornecedor tem esse papel muito importante de instrução. A gente não pode obrigar ninguém a fazer ou não fazer alguma coisa, mas a gente pode instruir. Eu acho que o grande papel nosso é esse. E o fornecedor nosso também. Quando a gente fornece um passeio, fornece um tour, a gente tentar realmente com nossos guias oferecer e falar da importância daquela região, falar da cultura da região, ensinar a não mexer, não deteriorar nada. Esse está no papel das pessoas que estão acompanhando essas pessoas. E as pessoas que vão sozinhas, que nem sempre vão ter um passeio ou algo, é realmente a instrução que a gente dá na hora que a gente vende aquilo. E também a hora de indicar coisas para eles fazerem. Na hora que a gente indica que vá conhecer o artesanato, que vá conhecer mesmo um restaurante ou uma loja que seja, porque a gente sabe que são pessoas confiáveis. Na hora que você oferece produtos sustentáveis também, você está aumentando essa cadeia da sustentabilidade. E hoje, eu acredito que esteja vindo uma juventude já mais consciente pelas escolas, porque ele já vem esse assunto já vem aflorando mais cedo, então eles já vêm um pouco mais preocupados com isso é muito bom, que a gente só complementa. O Bruno, nesse sentido, então, no que está dizendo a Andréa, de muito valor é a participação daquele local, do ser humano, da pessoa local, que conhece a região, conhece a atividade e, evidentemente, quer preservar, até porque está recebendo ali, no seu quintal, digamos assim, um desenvolvimento econômico para a região, geração de emprego, às vezes até para ele próprio. Quanto mais local, melhor nesse sentido, então, do que está dizendo a Andréa. Sim, absolutamente. Na verdade, aquele que recebe, ele tem que se sentir até orgulhoso de alguém tá te visitando, né? Então, quer dizer, você é motivo de curiosidade ainda para outra pessoa. Por isso eu sou um pouco contra a globalização das coisas, né? Porque daí todo mundo vai ficar igual. Então, qual vai ser o motivo da curiosidade, né? As pessoas vão viajar motivadas a quê? O mundo tem que ser de fato diferente. As comunidades têm de manter essas diferenças entre eles. O ser humano, né, a pessoa é a base do turismo, né? Sem pessoas não há turismo. Então, a gente tem que, claro, bater palmas para quem continua mantendo as características essenciais para que ela continue oferecendo para a gente as diferenças, né, justamente. Claro. André, eu fico pensando no Brasil, a gente falou aqui em algumas situações dos destinos, né? Sobretudo no que diz respeito ao turismo de massa, a gente tem, digamos assim, uma boa meia dúzia de destinos que são evidentemente os mais procurados. Só que dentro de um país deste tamanho, com a diversidade que tem, com certeza um sem número de áreas e destinos ainda ou totalmente não explorados ou muitíssimo pouco explorados, até no sentido mais positivo do que pode sugerir a agenda econômica do turismo, quer dizer, explorar determinado destino turístico para fomentar o desenvolvimento daquela região, como a gente vem falando. A quantas anda isso? A quantas anda a descoberta dos novos destinos no Brasil? A quantas anda o investimento e as conversas das agências, por exemplo, com os governos locais? Vamos botar uma estrada aqui para fazer chegar até aquele lugar ali, porque pode ser um novo espaço, uma nova exploração possível para o turista. Como é que se dá essas conversas hoje em dia? Olha, o que a gente vê é que existem muitos projetos
Existem muitas conversas realmente de comunidades com o governo, ou com associações, ou com ONGs, ou com hotéis. Existem muitas coisas isoladas acontecendo no Brasil. O Brasil é um país que, como foi falado, realmente a exploração do turismo bem feita poderia trazer muito boa economia para o país. Porque Ainda realmente é muito nós temos, pouco no Brasil, né, nós para temos aquilo um que a gente país tem maravilhoso. Realmente, é muito pouco. Nós temos um país maravilhoso que poderia ser muito mais bem explorado, mas está andando em isolados. Eu acredito que a gente tenha casos isolados de desenvolvimento de lugares. Fora os mais desenvolvidos mesmo, que é o caso do Sul, por exemplo, que é o Gramado, que são destinos que realmente já estão bem desenvolvidos, bem adiantados no turismo. Mas tem muitas regiões que ainda não estão e que precisam ser mais. Existem, como eu posso dizer, blocos, existem algumas pessoas fazendo, melhorando alguns destinos, mas tem muito a ser feito. É um caminho, acho que, nossa, assim, ser fora de... A gente não tem nem como falar o quanto ainda pode ser feito, porque é infinito. É igual quebra-cabeça de 10 mil peças, né? Você acha uma aqui, outra lá, do outro lado, outra aqui, aos pouquinhos que vai juntando tudo. Você viaja muito? Eu viajo muito. Me dá a dica aí para os nossos telespectadores de um lugar que você bate o olho e fala, caramba, como é que ainda não tem uma coisa mais desenvolvida aqui, né, nesse lugar, porque poderia oferecer isso, isso, isso. Você tem um exemplo de cabeça? No Brasil? Pode ser, ou em outro, de preferência no Brasil, vamos né? pro Brasil. Eu acho que tem destinos... eu sou uma amante do Brasil, viajo muito pelo Brasil, e um destino que me encantou muito, que me encanta muito, é a Chapada Diamantina, na Bahia, que acho que podia ser mais bem desenvolvida. E este ano eu estive nos Lençóis Maranhenses também. É um destino que poderia ser mais bem desenvolvido, mais bem desenvolvido. Achou os lençóis? Achei os lençóis, é magnífico. Porque é longe, né? É longe. É bem longe, mas vale muito a pena ir até lá. Deslumbrante. E poderia ser mais desenvolvido para mais gente poder ir, para mais gente poder conhecer essa maravilha que a gente tem e que pouca gente conhece. Que é só aqui, né? Não tem outra coisa. Agora, Bruno, o Brasil tem uma vocação particular para essa questão do destino turístico sustentável também? Eu te pergunto isso porque, com um país, como eu dizia, com essa diversidade, com essa dimensão, e com a necessidade de investimento e o potencial que tem, de áreas por se conhecer, não necessariamente para se tornarem destinos turísticos, mas há de se imaginar, vem à cabeça da gente que, poxa, não é possível que a gente não tenha mais um sem número de destinos bacanas. Que impressão você tem? Olha, o Brasil tem um potencial natural e cultural, eu acho que, se não o maior do mundo, um dos maiores do mundo, né? O povo brasileiro, saiu agora, inclusive, uma das reportagens, muitas das feitas pós-Copa, que o povo brasileiro é o grande atrativo do Brasil. Então, a gente detém na população o grande atrativo. É uma coisa nossa que a gente não vai perder. Então, tá aí o grande segredo. Temos território, somos um país extremamente pacífico, em vários sentidos, né? Se comparados a outras regiões. As cores da bandeira são as cores que remetem ao meio natural, ao meio, enfim, à natureza. Então, a gente naturalmente é ecológico, né? Então, a gente tem espaço ainda para sustentabilidade. Eu acho que sim, eu acho que perfeitamente. Agora, o turismo é muito novo no Brasil, né? Novo no sentido de a participação que o setor tem no PIB, o número de cursos de graduação ou de cursos técnicos que a gente tem ainda é pequeno e o número de turistas internacionais que a gente recebe é muito baixo, tendo em vista o potencial, justamente. Então, a gente está com chance ainda de planejar, né, de fazer uma gestão turística que seja sustentável. Eu costumo trocar a palavra sustentável, eventualmente, por responsável, que eu acho um pouco de mais fácil entendimento, ou ainda de baixo impacto. Então, turismo de baixo impacto ou turismo responsável, a gente ainda tem condições de planejar e de desenvolver, com toda certeza. Tá bom, a gente já vai retomar já. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Na volta, continuamos debatendo turismo de massa sustentável. Fique agora com as notícias do dia no Band News TV. Até já. Olá, estamos de volta com o Capital Natural, hoje falando sobre turismo de massa sustentável. Os nossos convidados são André Leone Bastos, vice-presidente da operadora Gastur, e Bruno César Manhães, que é professor de turismo do Senac São Paulo. André, eu queria começar com mais uma provocação aqui para você, que é o seguinte: existe meio da gente convencer as pessoas a viajar nesse grande turismo de larga escala que a gente está falando, da grande indústria de turismo, sem necessariamente que essas pessoas se destinem a um local onde elas vão ficar num hotel de luxo, no ar-condicionado,
Dá para mudar a mentalidade das pessoas ou isso daí é uma utopia muito longínqua, ninguém nunca vai abrir mão desse nível de conforto e deste impacto? Olha, eu acho que é um desafio difícil. As pessoas têm como concepção o luxo, eles querem sair de casa e ir para algo melhor ainda. E o melhor ainda entra nesse nível do hotel de luxo, do ar-condicionado. Claro que existem públicos, existem nichos. Existe o nicho que quer a natureza, existe o nicho que quer algo mais tranquilo. Assim como a gente falou da massa, tem gente que foge, tem muita gente hoje que foge. Então já não é mais todo mundo quer ir para aquele lugar e alguns fogem. Eu acho que alguns querem ir para os lugares de massa e muitos fogem. Então hoje a gente já mudou um pouco essa filosofia. Mas o luxo em si, ele é muito procurado, sim. E o convencimento de sair disso, eu acho que é bem difícil. Eu acho que é uma filosofia que vai depender realmente do nicho de pessoas. Tem pessoas que você não vai convencer e outras que já estão procurando coisas diferentes. Muita gente hoje procura espontaneamente a experiência. A experiência hoje, para muita gente, é mais importante do que o luxo. Isso a gente percebe claramente. E isso acho que é um foco que a gente pode tentar nesse convencimento, sim. Olha, aquele local você vai ter uma experiência deslumbrante e que não tenha tanto aquele luxo. Nesse ponto você consegue convencer. E a indústria do turismo está preparada para, se houver essa mudança em larga escala, ou seja, da ampla maioria, como você está mencionando, abrir mão do luxo e dos valores, dos custos maiores, dos preços mais pesados, em nome de uma questão, sei lá, mais voltada mesmo para a sustentabilidade no melhor aspecto, quer dizer, a vivência com a natureza, a proximidade com a cultura local. As agências, perdão, a indústria do turismo está preparada para se houver essa mudança? Para falar a verdade, eu acho que não envolve tanto custo, porque essa experiência e esse contato com a natureza é muito caro. Sim. Então, sair do luxo não significa pagar menos. Uhum. Eu acho que existe até principalmente no Brasil, hoje, quando você faz um turismo mais voltado para experiências, mais voltado para a natureza e mais voltado até para a sustentabilidade, você está pagando caro para isso. Independente do luxo. Então é uma coisa que eu acho que até faz com que isso não desenvolva mais. Agora, o luxo em si, eu acho que a indústria está preparada para mudar para a experiência, mas com o luxo. Eu acho que é isso, acho que é uma junção das duas coisas. É uma combinação, inclusive porque muita gente que está querendo a natureza, está querendo a experiência, mesmo assim continua gostando do luxo. E estão sendo criados nos lugares mais sustentáveis, em lugares bons também, pousadas ou lugares que depende do que a gente fala de luxo. Eu vou tirar a palavra luxo. As pessoas querem conforto. E o conforto está sendo criado mesmo nesses lugares que são considerados sustentáveis. Eu acho que isso é interessante, porque tem muita gente que acha que o fato de você estar no lugar vivendo uma experiência, em lugares que são principalmente voltados à natureza, você não vai ter conforto, você vai ter que acampar. Isso não é uma realidade. Você pode ir em lugares maravilhosos, ter experiências maravilhosas, com tudo isso e poder estar num lugar com conforto. Ao mesmo tempo que não necessariamente você vai pagar menos, ao contrário. Não, ao contrário. Ô Bruno, como é que fica isso então? Aliás, eu quero já agregar uma outra questão aqui para você. Pensando no aspecto da sustentabilidade de forma mais ampla. Um aspecto particular bem importante, me parece, é a questão da legislação trabalhista versus a sazonalidade que uma determinada localidade tem para receber turistas. Ou seja, tem lugares que não podem receber turistas o ano inteiro, mas precisa de gente trabalhando ali de uma maneira sustentável, sustentável até do ponto de vista pessoal para essas pessoas, para elas terem um planejamento de vida, para ter qualidade de vida de uma forma mais constante, mais linear. Como é que dá para combinar essas duas coisas, se é que dá? Como dá o conforto nesse aspecto para essas pessoas, ao mesmo tempo que elas talvez não estejam com a mão na massa o ano inteiro, digamos assim. Como é que se faz para equilibrar isso? Uau, pergunta difícil essa. Mas eu vou aproveitar um pouco da Andréia aqui do que ela disse. O luxo hoje, a gente pode repensar o luxo, né? Eu vou fazer uso até de palavras de outros autores, mas o luxo, ele é hoje o bem-estar. Né? Não é necessariamente pagar caro por alguma coisa, ou ser isolado, ou ser extremamente exclusivo. Então, o bem-estar é o luxo. O que te faz bem? O que te faz feliz? Isso sim é você ter luxo. Então, a partir dessa perspectiva, a gente consegue desenhar outros produtos e serviços turísticos. É customizar esses produtos, então. Customizar. Com a carinha de cada um. Quais são as suas reais necessidades? Você gosta de comer bem ou você prefere respirar um ar puro? Ou você quer se hospedar num hotel 5 estrelas no topo de uma ilha? Tudo bem, a gente vai desenhar. Então, esse é o seu luxo, né? O luxo é individual.
percepção do luxo é individual. Em relação à sazonalidade, esse eu acho que é o maior problema da indústria do turismo desde que ele nasceu, né? Porque a gente tem muita gente em poucas épocas do ano e outras épocas do ano a gente fica ali com pouquíssimos turistas. E quem trabalha, né? Imagina a cabeça de quem trabalha só na alta temporada. Na baixa temporada ele faz o quê? Ele precisa buscar uma alternativa de trabalho. Isso vai absolutamente contra os preceitos da sustentabilidade. Que tal, então, a gente redistribuir o fluxo turístico? Né? Ao invés de todo mundo ir na alta temporada, a gente coloca nesses destinos alternativas para que os visitantes também possam ir em outras temporadas. Esse fluxo é redistribuído ao longo do ano e aquela pessoa que trabalha com o turismo vai ter emprego o ano inteiro. Ele não vai atender só a alta temporada, ele vai atender todas as temporadas, né? Você tem um exemplo concreto disso que você está mencionando para ilustrar para a gente? Alguma coisa que já esteja funcionando? Tem um clássico no Brasil que é a cidade de Paraty, no Rio de Janeiro. Paraty é um destino de sol e praia, né? Um destino carioca, maravilhoso, que no verão é lotado por conta de praia, de esportes náuticos e afins, e no inverno a gente tem a Flip, que é a Feira Literária Internacional de Paraty. Então, no inverno, turistas também são atraídos, mas por outra razão que não sol e praia, e sim turismo cultural. Então, eu posso ir a Paraty no inverno ou no verão, que eu vou ter atrativos turísticos suficientes. Olha, aí eu posso, acho que talvez até contribuir, se vocês me permitem, com esse seu exemplo. Por gentileza. Porque, te ouvindo falar, me veio à cabeça que eu tive em Paraty com a minha família fora de temporada. Como eu disse, eu quase sempre que possível fujo das aglomerações. E o que eu encontrei em Paraty foram aqueles passeios sem tanto sol e sem tanto calor, embora tenha, em alguns dias houve céu azul e tal, mas enfim, muita coisa para fazer. Eu tenho filha pequena e tal, muita coisa para mostrar para ela, para percorrer caminhando muito, convivendo mais de perto, talvez, ali com os produtores de cultura e de produtos locais, e um conforto, quer dizer, na minha concepção de conforto, da minha família, maravilhoso, por exemplo, no final do dia, comendo bem, durante o dia, à noite. Uma coisa que eu adoro fazer é sair para jantar e voltar a pé. Sim. Sempre. Eu acho isso uma delícia. Paraty é extremamente convidativo para fazer isso. Quer dizer, e absolutamente fora de uma temporada mais exigente. Menos cansativo, menos estressante, menos pessoas. Posso até incluir um segmento aí, o segmento da melhor idade, né? Que é um super segmento. Que, aliás, viaja muito. Muito, porque eles têm tempo disponível, supostamente eles têm, o fator econômico já está tranquilo, tem menos responsabilidades. Então, incluir esse super segmento aí, que eles querem viajar justamente na baixa temporada, com mais tranquilidade, mais sossego. Então, os profissionais também têm que estar preparados para essas novas demandas sustentáveis, por que não, né? Tá bacana, voltamos daqui a pouquinho a conversar então sobre o nosso tema de hoje, o turismo de massa e sustentabilidade. Você fica agora, como de hábito, com as notícias do dia no Band News TV. Até já. Olá, estamos de volta com o Capital Natural, que hoje fala sobre turismo de massa e sustentabilidade. Os nossos convidados são Andréa Leone Bastos, diretora socioambiental da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, e Bruno César Manhães, professor de turismo do Senac São Paulo. Eu queria, mesma pergunta valendo para os dois, eu queria exemplos aí de vocês de ações concretas que, se não estão sendo desenvolvidas já, o nosso Bruno até já nos deu, mas alguma coisa que, pela intuição de vocês, pela experiência de vocês, são um caminho que vai ser trilhado nesse sentido do turismo de massa sustentável, aí no médio prazo, Andréa, o que você sabe que vai acontecer? Olha, eu acho que existe uma preocupação geral. Eu acho que existe uma preocupação que está vindo de associações, de grandes áreas do turismo, da hotelaria, do trade, está se mexendo para essa melhoria. Então, eu acho que muitos lugares estão sendo desenvolvidos, estão sendo mais, vamos dizer, essa preocupação, esse respeito ao ser humano que está lá, esse respeito ao ambiente, à cultura, está cada vez mais para frente. Então, acho que o que está acontecendo é que tem várias comunidades parando e realmente organizando o turismo. E é isso que eu acho que no futuro a gente vai conseguir enxergar cada vez mais esse desenvolvimento. E, por outro lado, os operadores e a cadeia turística preocupada com isso também, fazendo com que o turista tenha essa consciência, tentando realmente passar essa informação para o turista, que ele possa ter uma viagem, que ele tem que se preocupar com o futuro. Eu acho que esse é o principal, é pensar que você vai ter um destino turístico que tem que prevalecer para mais X mil anos, igual que ele é hoje ou melhor.
Eu acho que isso que é o que está acontecendo. E o principal, para mim, eu já falei isso algumas vezes, mas acho que eu tenho que reforçar, é a educação. Acho que educação e capacitação vai fazer com que as pessoas enxerguem isso cada vez mais. Até do ponto de vista da preparação daquele ente, aquele agente do turismo que está recebendo o turista, eu estou lhe perguntando, na verdade, com outras palavras, o seguinte, quanto que as pessoas que estão lá, naquela localidade, que passam a trabalhar com turismo, que vêm sendo preparadas também, têm que ser alertadas para o seguinte, olha, não se deslumbre totalmente com o dinheiro que vai entrar, com a quantidade de gente que você vai atender, com alguma armadilha que possa, enfim, ser preparada aí no meio. Essa preparação, tenho curiosidade de saber também se ela se dá já hoje em dia, porque é muito fácil você falar, olha, você vai ganhar dinheiro com isso aqui, mas e para preparar a cabecinha daquele cara que às vezes não estava, enfim, tão atento para essa... É um grande desafio, com certeza, mas é um trabalho que está sendo feito local, alguns mais, outros menos. A gente não pode dizer que isso é feito em todos os locais, mas em algumas cidades, em algumas comunidades, isso é feito realmente por instituições, às vezes por ONGs, às vezes quem está envolvido naquilo está tentando realmente passar essa consciência para eles, porque eu acho que o papel principal tem quem recebe. O papel dessa pessoa é muito importante. Não é só porque tem um passeio ou não que recebe, todo mundo que recebe. A pessoa que fala com você na rua, é o taxista, a pessoa que vende uma cocada ou que vende um sorvete. Todos eles têm que estar preparados. Esse é o maior desafio que a gente vê, é o destino se preparar para receber. E é isso que a gente tem agora contado muito com a ajuda de comunidades locais, de instituições, de escolas que estão envolvidas nesse projeto. É por aí, Bruno? Com toda certeza. Eu sou da área da educação, então eu posso dizer, acho que até pelo meu próprio cotidiano, que a gente tem preparado as comunidades com essas capacitações. Quando a gente fala capacitações, são cursos rápidos, uma palavra muito bem empregada, acho que nesse caso agora seria a hospitalidade, né? Como tratar a hospitalidade de uma forma treinada, né? A gente é um povo hospitaleiro por natureza, mas a gente precisa agora de um treinamento para que a indústria fique oficial, né, de fato. Então, o turismo no Brasil ainda é um bebê, né, do ponto de vista... se comparado a outros países. Então, a gente falta uma educação para o turista, como viajar, né? Como aproveitar 100% a sua experiência turística. E falta uma educação de quem recebe, como receber bem, no sentido de segurança, de conforto, de proporcionar lembranças memoráveis, né? De desfrute dessas idas e vindas que todo mundo faz pelo mundo. Quer dizer, nesse sentido aí, a gente já leva uma vantagem, né? Naturalmente, o brasileiro já gosta de tratar bem. Exato. Agora, eu quero ainda explorar um pouquinho da sua experiência internacional para saber quais exemplos você conhece no exterior de coisas que já estão sendo feitas, o que serão feitas também nesse sentido, que de repente consegue irradiar para o mundo inteiro como exemplos de turismo sustentável, mesmo sendo turismo de massa. Sim. Guto, o que me vem à cabeça agora é das Ilhas Canárias, que foi onde eu fiz o meu mestrado, ganhei a bolsa para fazer o mestrado nas Ilhas Canárias, acabei convivendo com o pessoal da ilha, com todos os espanhóis, e a maior demanda das Ilhas Canárias hoje é do povo alemão. Então, o povo alemão é o que mais vai para as Ilhas Canárias, porque ainda é Europa para eles se sentem confortáveis, é quente, né? A Alemanha é um país muito frio. Então, nas escolas já vem sendo ensinado a língua alemã como segundo idioma, além do espanhol. Primeiro é o espanhol, claro, depois vem o inglês, que já também na Espanha já é convencional, e na sequência já vem o alemão, que é para atender essa população, porque as Ilhas Canárias basicamente vivem também do turismo. Então, as próprias escolas, desde os pequenininhos, já estão sendo preparados na língua alemã para receberem e acolherem os turistas estrangeiros. Mas também é um idioma tão fácil, tão simples. Pois é, não é? Instalando, você sai falando alemão, mas não aquele pequenininho falando alemão com aquela facilidade. Só para atender turista. Só para atender turista. Gente, muito obrigado. O papo foi muito agradável. Espero que a gente converse outras vezes. Espero que tenha sido de grande valia para o nosso telespectador também. O programa dessa semana vai ficando por aqui. Eu agradeço uma vez mais as presenças de Andréa Leone Bastos, é vice-presidente da operadora Gastur, diretora socioambiental da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo. Bruno César Manhães esteve também com a gente, ele é professor de turismo do Senac São Paulo, mestre em turismo internacional pela Universidade de Las Palmas de Gran Canária, como ele disse, na Espanha. Obrigado a eles, obrigado a você, a quem eu convido a continuar conectado com a gente. Acesse a nossa página no Facebook. Eu sou Guto Abranches, até o próximo programa.